Olá, pessoal! Este é o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. O CAU-SC promove todos os meses um evento chamado CAU Portas Abertas. São palestras gratuitas aqui em Florianópolis. E aproveitando a presença dos especialistas, nós gravamos um podcast para o Spotify e para o YouTube, CAU-SC Oficial. Nesta edição, a conversa aborda um assunto de extrema relevância: acessibilidade na escala urbana. É uma satisfação receber aqui no nosso estúdio o Eduardo Ronchetti, a Mariana Abum e a Silvia Capral. Já vou apresentar para vocês. O Eduardo Ronchetti é formado em arquitetura pela Universidade Mackenzie, com especialização em design de interiores pelo Instituto Europeu de Design e em administração de empresas pela FGV. Ele também é autor de 2 livros sobre acessibilidade arquitetônica. E eu gostaria, Eduardo, de pedir que tu começasses, a nossa conversa apresentando os teus livros. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês, uma honra para mim estar com vocês aqui, entre amigos também, né? Eu sou arquiteto por formação, empreendedor por vocação e eu tenho acessibilidade por missão de vida. Então, compartilhar aqui, estar com vocês, faz parte da minha missão aqui de vida na área da acessibilidade. E sim, escrevemos 2 livros de acessibilidade arquitetônica, um junto com outros especialistas em acessibilidade e o livro de acessibilidade arquitetônica com o método que eu uso para aplicar acessibilidade nos meus projetos. Nossa câmera, Eduardo. Esse aqui, ó. Como que é o subtítulo? Acessibilidade arquitetônica, o método para aplicar acessibilidade nos seus projetos e obras. Conta pra gente o que encontramos ali dentro. Na verdade, assim, eu estudo muito acessibilidade há 23 anos e ao longo de todos os meus projetos eu reuni em um método para aplicar a Lei Brasileira da Inclusão, NBR 9050. Então aqui o pessoal vai encontrar piso tátil, rampas, sanitários acessíveis, ou seja, tudo que uma edificação precisa ter para ser acessível, eu coloquei aqui neste livro. E tudo que a gente vai conversar hoje, aqui no podcast, já está na minha pauta aqui, porque eu, como não especialista, quero saber, porque quero repercutir essa informação, como é importante isso, que mais a pessoa... Até abrindo um parênteses, para mim, o teu livro é uma tradução daquilo que nós realmente precisamos fazer, né? Então, uma facilidade que traz profissional, né? Então, acho bem interessante também. Que legal! Temos o aval da Silvia Caprário, ela que é conselheira do CAU-SC desde 2018 e nesta gestão é vice-presidente e também coordenadora da Comissão de Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social. A Silvia tem cursos de especialização em ergonomia, acessibilidade e planejamento urbano. A sua trajetória inclui mais de 600 obras e 11 mostras de decoração. Além disso, a Silvia tem uma experiência real de visão reduzida, né, Silvia? Conta pra gente o que é ser uma monocular. Monocular. Então, na verdade, eu sou monocular desde pequena, né? E descobri que eu tinha essa deficiência, né? Quando fui crescendo e encontrando dificuldades, né? Mas isso também não me impediu de continuar fazendo tudo aquilo que eu quis, e tanto é que eu escolhi a arquitetura, né? Então, eu acho que a questão do monocular é uma questão de hoje, inclusive, nós fomos reconhecidos como deficiência recentemente, agora em 2021, por questões de ser uma deficiência que as pessoas não entendem, né? Então, às vezes, quem é cego total acha que o monocular não é deficiente, mas existe uma necessidade específica e a gente não mede quem é mais monocular, quem é mais deficiente ou menos deficiente, né? Então, é uma deficiência, é uma necessidade. Eu acabei desde pequena, desde os 2 anos, por conta de um acidente, perdi a visão do lado esquerdo, mas eu fui desenvolvendo de uma forma que eu consegui fazer, como eu falei, tudo aquilo que eu tinha necessidade. Foi se adaptando. E me adaptando. Mas, realmente, hoje, nos dias de hoje, a gente sente a dificuldade, né, no passar da idade também, né? O meu olho bom, digamos assim,
também ele tem várias dificuldades, então várias situações, e a questão do 3D é que se criou um problema maior, né? Então, hoje, inclusive, só complementando, eu sou presidente de uma associação de deficientes visuais de Santa Catarina. O que é essa associação? Essa nossa associação, chamada APDBisc, que o nosso vice-presidente é um cego total, o João, conhecido como Joãozinho, trabalha inclusive numa outra associação. A nossa ideia é unir todas as deficiências, tanto deficientes visuais totais como monoculares, né? Evitando que exista essa questão do preconceito entre uma deficiência e outra, né? E o João é professor de música, ele é cego de nascença. Olha, se vocês quiserem conhecer o João, eu tive assim o privilégio de levar o João num ato cívico, num colégio, e onde tinha alunos naquela ocasião, de todo o ensino fundamental. E a gente foi apresentar por meio do João o que é ser um deficiente visual, e de repente uma aluna lá na plateia perguntou: mas você dirige? Eu nunca vou esquecer que o João, cego de nascença, respondeu: para tua sorte, não. Mas aquilo foi sensacional, porque mostra como uma pessoa que não convive com o deficiente, seja ele, né, com as suas próprias características, ela não sabe o que se passa, né, como que ele vai se adaptando aí para a nossa realidade. Eu também quero apresentar a Mariana Boom, nossa convidada do Portas Abertas sobre acessibilidade na escala urbana, vai ser uma das mediadoras do debate. A Mariana é servidora na Prefeitura de Biguaçu e tem experiência em legislações municipais e nas exigências técnicas para órgãos públicos. Conta pra gente, Mariana, como que é o teu trabalho hoje lá na Prefeitura de Biguaçu? Lá na Prefeitura, hoje, a gente vem desenvolvendo vários estudos de planejamento urbano, principalmente em relação à mobilidade urbana, né? Estamos desenvolvendo o plano de mobilidade urbana e tentando aos poucos colocar em prática, né, o plano de rotas acessíveis, que também foi um acordo entre o município e o Ministério Público. Então, a gente aos poucos está conseguindo trazer mais acessibilidade para o município. Isso é por meio de alguma secretaria específica? É na Secretaria de Planejamento Urbano, né? Os arquitetos e engenheiros, eles estão todos na Secretaria de Planejamento. E já deu para ver algum resultado, Mariana? A gente já vê o município se atualizando, né? Principalmente as empresas, porque hoje toda empresa precisa ter o certificado de acessibilidade, a certificação. Então, sendo nova ou sendo existente, toda empresa acaba tendo que fazer a certificação de acessibilidade, e a gente vê sim uma mudança, um desenvolvimento em relação a esse assunto, porque em cada renovação anual, a empresa ela vai ter que fazer esses ajustes. Que legal, bom saber, né? Estamos avançando. Eduardo, e por que falar sobre acessibilidade, investir em acessibilidade é tão importante? Porque a deficiência não está na pessoa. A deficiência está na barreira física e barreira de atitude que impede a relação das pessoas na sociedade em igualdade de oportunidade. Recentemente tenho viajado pelo Brasil, ministrando cursos de acessibilidade, vou num restaurante, pergunto: tem sanitário acessível? A pessoa fala: e tem, mas tá trancado, tá quebrado, tá como depósito. Isso é a falta de acessibilidade. Então, por que é tão importante a gente comentar sobre isso e por que hoje essa atribuição é uma atribuição do profissional de arquitetura, engenharia, design, técnico de edificação? Porque cabe a nós a eliminação das barreiras físicas. A partir do momento em que a gente entende que a deficiência não está na pessoa, mas está no ambiente, eu preciso corrigir a minha edificação. Então, acho que esse é o principal motivo, vamos dizer assim, conceito que a sociedade, que a gente precisa mostrar à sociedade, né? Por exemplo, posso atender uma pessoa com deficiência no térreo? Não, eu não posso atender só no térreo. Porque se a deficiência não está em mim, eu tenho o direito de usar todos os ambientes que estão sendo oferecidos na edificação. E colocar isso para a sociedade, para o dono de um restaurante, para uma clínica médica, acredito que esse é o maior desafio, né?
Acho que é mais ou menos por aí. Esse convívio aí com os deficientes, se teve uma coisa assim que eu me convenci, foi que eles são eficientes, na verdade, né? Porque com menos oportunidades, assim, mais dificuldades, encontrando mais entraves do que a gente, eles acabam se superando e atingindo grandes resultados, né? Coisa que a gente eventualmente, nem percebe que possa ser uma barreira. Eu costumo ver aqui em Florianópolis, aproveitando, né, que a gente tem convidados de outras cidades, essas bandeirolas que eles põem na frente do comércio para divulgar. Então, ora ela está na calçada e ora ela está justamente ali no alto relevo. Então, eu fico pensando assim, né? O deficiente visual acaba encontrando uma barreira, eventualmente o cadeirante também, porque aquilo bloqueia o acesso. E eu acho que isso a gente também acaba percebendo que não é um uso só para uma pessoa com deficiência. Às vezes eu posso estar caminhando com o meu celular, olhando e dar com o rosto ali naquela bandeira, né? Então, é a atitude que às vezes a gente tirar essas barreiras do meio do caminho não é para todo mundo, né? E eu trouxe esse exemplo justamente para perguntar onde que as pessoas podem se informar do que pode e do que não pode. Bom, Mariana... Além do... Além do meu livro? Não, mas acho que o primeiro passo, você comentou uma coisa muito importante, que é assim, aonde está essa informação, né? Porque cabe ao município também orientar, legislar, indicar, porque hoje nenhuma edificação pode mais existir sem que seja acessível. Isso é muito importante. Agora, acho que a Mariana também recebe comentários como os que eu vou citar assim. As pessoas falam assim, Edu, mas eu não recebo pessoas com deficiência, eu não preciso adaptar minha edificação. Edu, não trabalha ninguém com deficiência aqui, por que que você quer que eu adapte a área de colaboradores, de funcionários? Às vezes fala assim, não tem pessoas com deficiência, não tenho dinheiro para fazer acessibilidade, né? Agora, eu queria lembrar uma coisa, o Brasil tem hoje 40% da população brasileira com algum tipo de deficiência ou com mais de 60 anos, com dificuldade de acessar, de sair de casa. Tem pelo menos 30% de pessoas que não conseguem sair de casa. Por quê? Porque as calçadas não são preparadas. Então, assim, Edu, eu não recebo pessoas com deficiência, não preciso adaptar minha edificação. Mas essas pessoas existem, são nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas, os moradores da nossa cidade. Mas onde eles estão? Em casa. Por quê? Porque as calçadas não são acessíveis. Inclusive idosos, né? Idosos, pessoas idosas, gestantes, crianças. Cada vez mais, né? Vai aumentando mais a população. E aqui em Santa Catarina tem uma situação interessante, que a partir de uma lei, quem foi vítima de queimadura grave também tem concessões de deficiente físico, por exemplo, vaga de estacionamento. Então, isso é muito importante, porque em quantas situações que a gente não vê a sequela daquela queimadura, mas aquela pessoa tem uma dificuldade, né? Então, é muito interessante e é bom ver essa evolução, né? É bom ver que o assunto está em voga, mas agora eu quero uma resposta dos três. Acessibilidade é assunto da moda ou veio para ficar? Bom, eu acho que a acessibilidade veio sim para ficar. Não é um assunto da moda, mas assim, quando a gente vê que as leis vão se atualizando, ou tem muitas mídias sociais, né? O pessoal hoje, às vezes no próprio Instagram, no YouTube, filma, mostra que os espaços não estão acessíveis. Então, as mídias ajudaram muito nesses debates. Então, na denúncia. Na denúncia, Então, eu acho que é um assunto que não tem volta, assim, porque muita gente me pergunta isso. Mari, mas será que daqui a pouco eles tiram essa lei? Não, gente, não vão tirar essa lei. Dificilmente é um direito adquirido, isso não tem como, né? Além da lei, e além da importância da arquitetura nisso, eu acho que ela ultrapassa a esfera ainda e chega na educação, né? Que eu acho que é a gente se colocar no lugar do outro, né? E sentir por que ele não está podendo
vir aqui, por que que ele está tendo problemas de locomoção. Então, assim, a gente, inclusive, o Conselho de Arquitetura chegou a fazer um evento chamado Caminhando pela Acessibilidade, né? E a gente, não sei se a Mari acabou participando naquele dia, Eu acho que eu não estava na. Caminhada pela Acessibilidade. Na época era uma Câmara Temática de Acessibilidade, que eu era coordenadora, e nós fizemos um caminho, assim, uma quadra no centro de Florianópolis, Quem que participou, Silvia? na frente da Câmara de Vereadores. Saía da Câmara de Vereadores e a gente fez uma caminhada, e quem participou? Participaram arquitetos, pessoas com deficiências, tivemos pessoas cegas totais, tivemos cadeirantes, pessoas sem pernas, sem braço. Então, assim, foi um sucesso no sentido de que nós encontramos milhares de barreiras, conseguimos documentar isso e aí levamos. Claro que na época a prefeitura ficou incomodada, mas a gente andava com um megafone, né, e chamando a atenção das pessoas. Olha que absurdo, como é que as pessoas vão caminhar por aqui? Inclusive tivemos, sim, promotor de justiça, fizemos parte de um evento do Ministério Público também. Ele estava inserido dentro desse evento que nós organizamos. Da caminhada. Da caminhada. Tivemos a TV, cobertura da TV, enfim. Foi um evento assim que demonstrou muito bem a situação que a gente vive. E essas barreiras, às vezes, elas são muito sutis. A gente realmente passa com o celular, passa afobado, passa com o filho, alguma coisa, não repara. Mas, por exemplo, eu acompanhei um evento sobre acessibilidade na moda e eles falaram que o tecido para um cadeirante, é legal ilustrar, né? O tecido para um cadeirante que faz demais esse movimento é diferente de um tecido que eu uso. É uma barreira. Se aquela pessoa comprar a mesma roupa que eu, aquela roupa vai rasgar, vai gastar com muito mais facilidade. Então, como essas barreiras são sutis, já que falamos que se a acessibilidade está na moda, a moda está valorizando a acessibilidade. Achei isso incrível, né? A acessibilidade está em tudo, né? Como eu falei, assim, como o Eduardo falou, é uma missão de vida, né? Quem entra dentro da acessibilidade não é para querer ganhar dinheiro, é realmente algo que a pessoa faz com amor, com dedicação. Então, todas as pessoas que eu conheci até hoje que trabalham com acessibilidade têm esse perfil aí. O Eduardo está... Isso é algo que o pessoal da minha geração vem comentando sobre a acessibilidade, que é uma especialidade que os arquitetos eles têm se ajudado muito, um ajudando os outros, como realmente um grande grupo, uma equipe, assim, é muito bacana a gente ver... encontrar soluções? Não, até a encontrar métodos e como resolver, porque às vezes as normas, elas tem horas que a gente fica assim em dúvida ou tem certos entendimentos, então a gente troca muita ideia e conversa muito entre o pessoal que gosta do assunto, né? Quando eu estava me formando, eu pensei assim, para quem que eu estou projetando a minha edificação, né? Estou saindo formado arquiteto e para quem que eu estou projetando? E essa pergunta, ela caminha comigo há 23 anos. Porque quando eu olho esse número de 40% da população com deficiência, as pessoas em casa não conseguem sair de casa, eu fico me perguntando, quando eu faço um projeto de uma escola, quando eu faço um projeto de que quer que seja, para quem que eu estou fazendo aquele projeto? E aí, as pessoas às vezes falam para mim assim, ai, o seu trabalho é lindo, nossa, que trabalho nobre, mas é para uma minoria, né, que você faz, imaginando que estão falando de pessoas, assim, pessoas em cadeira de rodas, ou, né, o que é muito importante. Mas a acessibilidade, ela não é para uma minoria. Na medida em que eu faço uma escola, um prédio, né, uma edificação, pensando em atender as pessoas, a acessibilidade não é estar na moda ou não. Ela faz parte da concepção e da atuação profissional, né? O que eu penso é o seguinte, a acessibilidade, ela entra como o exercício
do direito e liberdade fundamental. Então, assim, as pessoas, ela ganhou um peso, vamos dizer assim, tá? Ela ganhou um peso por legislação, na medida em que a legislação atribui à acessibilidade o exercício da liberdade das pessoas. Então, acho que nesse sentido, o peso da acessibilidade está maior hoje, né? Mas eu penso que um profissional de arquitetura, ele não é assim, tá na moda ou não. O projeto dele tem que ser acessível, por natureza. Senão ele vai... Quando você faz um projeto sem acessibilidade, você está atendendo uma minoria. Para mim, isso é muito claro. E dá uns exemplos para a gente, Eduardo, né? Já que és membro do comitê, não lembro exatamente o termo, né, de acessibilidade em São Bernardo do Campo. Não, fui da Comissão Permanente de Acessibilidade de São Bernardo do Campo por 4 anos, né? Não integro mais a comissão. Então, mas aí tem esse olhar para a cidade, o que trazes desta experiência? A gente relaciona muito com a calçada, que deve ter o diferencial, tem essa dificuldade no ponto de ônibus, onde o deficiente visual ainda tem que perguntar qual é o ônibus que está vindo, alguém me diz, para atravessar uma rua. Eu tive no Japão há 23 anos. 23 anos é um bocado, gente. E naquela época a sinaleira já falava comigo. Exato. A sinaleira dizia, você pode atravessar, porque o sinal vai ficar aberto. Essa dependência que eu acho que é complicado, né? Que o Eduardo falou também, eu acho importantíssimo, porque o arquiteto ele está aqui para materializar aquilo que as pessoas com acessibilidade precisam. Então, o arquiteto ele precisa, né, trabalhar com acessibilidade. Inclusive, voltando só ao conselho, né, quando a pessoa vai emitir uma responsabilidade técnica, ela precisa assinalar se ela está de acordo com as normas ou não. Então, a partir do momento que a pessoa coloca que ela está de acordo com as normas, ela pode, e não fizer, ela pode ser punida, porque é por lei isso. Então, assim, isso também é algo que a gente já recebeu, questões que a gente precisou analisar, né? Enfim, ter que... O Conselho tem a Comissão de Ética e Disciplina, né? Então, que legal, que é mais uma atribuição do Conselho, mais um mérito aí. Mas conta, Eduardo, no dia a dia, onde que a gente pode, as prefeituras, os cidadãos, os profissionais de arquitetura e urbanismo podem contribuir com a acessibilidade? Eu queria tentar mudar alguns conceitos sobre o que a gente entendia por acessibilidade, porque, obviamente, a acessibilidade arquitetônica, né, ela traz um benefício social. Traz, lógico que traz. É inerente ao trabalho, sim. Traz um benefício social. Mas, gente, a acessibilidade, ela tem uma natureza econômica. Estudos de mobilidade urbana em Nova York comprovaram de que uma calçada acessível aumenta em pelo menos 15% o consumo das lojas dessa calçada. Vão priorizar aquela região. Por quê? Porque as pessoas circulam, porque as pessoas conseguem caminhar, as pessoas conseguem entrar no comércio, né? É uma calçada planejada, é uma calçada com qualidade urbana. Então, o que assim, é muito interessante, porque às vezes eu vou dar um curso de acessibilidade para uma prefeitura, e aí o técnico, né, a Mari deve saber muito disso. Aí acontece assim, Edu, mas a pessoa fala que vai travar a cidade, porque eu não vou dar mais alvará, então a cidade vai parar. E uma vez eu dei um curso para um grupo de restaurantes, eu comecei o curso falando assim, eu vim trazer 30% a mais de clientes no restaurante de vocês. Como assim? Como que você está falando isso? Eu falei, sim, com acessibilidade. Porque 30% das pessoas estão em casa. Aí eu falei, imagina o teu restaurante acessível. E você divulgando isso. Onde essas pessoas vão frequentar, almoçar, jantar, tomar um cafezinho à tarde? Lógico que nós temos um benefício social. Lógico.
mas é de natureza econômica. O que que a lei diz? Se eu incluir esta pessoa na população economicamente ativa, eu estou dando dignidade, eu estou dando cidadania e eu estou dando a possibilidade de que a pessoa possa trabalhar, ela possa ter o dinheiro dela e ela possa consumir e participar da economia do município. Isso é sensacional. Então, assim, Edu, tudo isso por uma calçada acessível? Tudo isso a partir de uma calçada acessível. Para mim é muito claro, assim, não é pegar, não é uma lei que pega ou não pega, não, gente, nós estamos falando de algo básico numa sociedade, né? O direito de ir e vir e da pessoa poder trabalhar, consumir, produzir em o quê? Igualdade de oportunidade entre todas as pessoas, né? Só que isso foi atribuído a quem? Na maioria das vezes, ao profissional técnico. Por quê? Porque cabe ao arquiteto, ao engenheiro, calcular uma rampa, né? Calcular um corrimão, instalar um corrimão, projetar e construir um sanitário acessível. E aí a Silvia está falando uma coisa muito importante. Não tem, quando você faz um projeto e assina uma responsabilidade técnica, eu sou o responsável por aquilo agora, né? E eu tenho a responsabilidade técnica e civil declarada do que eu estou fazendo. Por isso que a Mariana, provavelmente, quando aprova um projeto ou uma obra, ela tem que ter ali nos documentos um profissional que declare acessibilidade e, se não for acessível, não deveria, não poderia emitir esse E documento. não vale fazer o banheiro como manda o figurino e transformar em depósito, né? Mas aparece. Isso é uma coisa que incomoda muito, é o fazer para dizer que fez. Não, eu estou fazendo para prestar contas. E aí, quem daqui nunca viu isso? Tem a vaga para deficiente, mas é o dono da empresa que usa. Acha que essa vaga que está sobrando, o próprio dono deixa sempre o seu carro ali. Já vi inúmeras vezes. E posso trazer para ilustrar o caso do meu marido. Ele é deficiente físico e como servidor público federal, ele precisou ir aqui na frente do TAC, ali tem, fazer na banca de saúde. Precisou ir na banca de saúde. Aí chegou lá, tinha uns lances de escada. Ele disse, não, mas eu não consigo subir a escada. E eles falaram, não, não te preocupa, a gente tem um elevador. Sabe aquele elevadorzinho de ferro que sobe? E ninguém sabia operar o elevador. Ou não funcionava, né? Ninguém sabia operar o elevador. Eu sei que um chamou o outro, ele ficou ali em pé, o que já era uma dificuldade para ele. E nós solidárias, eu e a minha filha, ela era criança, não, vamos entrar juntos no elevador. E a pessoa que nos colocou dentro do elevador dizia algo assim, mas isso aqui não é usado há tanto tempo, tipo, tomara que dê. Olha, no condomínio que eu fui síndica por mais de 10, acho que quase 10 anos, tinha um elevador, tinha um acesso, tudo bonitinho, a gente fazia manutenção, funcionava direitinho, né? Então, mas um condomínio um pouco mais novo, né? Então, assim, eu acho que é isso, a importância que se dá, né, também a essas questões, né? Eu acho que tem que ter muito mais conscientização das pessoas, porque não basta só a gente pegar e fazer a coisa certa, a gente depende de pessoas, né? Eu acho que aí está a virada de chave, que não é o equipamento. Existia vaga, existia o elevador. A questão é as pessoas estarem preparadas realmente para que outros possam usufruir. Isso é legal a gente daquilo ali. comentar, Ana, que a gente chama de acessibilidade atitudinal, né? Essa área de como a gente vai se portar ou se relacionar em relação a esse assunto. E muitas vezes eu acho que a gente comete erros, deslizes, enfim, às vezes por nem saber e muitas vezes por não ter convivido com pessoas com deficiência, né? Como, tipo, vamos pensar aí, quem foi para a escola e tinha uma pessoa com deficiência na escola. Na minha turma nunca teve, não sei se na turma de vocês teve. Essas pessoas não iam para as escolas, elas iam para pai. E existe esse mito que a gente tem que ver a deficiência. Exatamente. Porque no caso do meu marido, ele usa bengala, mas se ele está sentado, a pessoa não está reparando que ele tem uma deficiência. E quando ele usa bengala, ele caminha, mas ele consegue caminhar distâncias pequenas. Sim. A pessoa está vendo ele caminhar, acha que pode fazer um corredor grande de aeroporto, por exemplo. No caso da Silvia, está aqui de óculos, é uma pessoa que usa óculos, não necessariamente monocular.
Então, eu citei também o caso das sequelas de queimaduras. Quantas deficiências que não são visíveis? O próprio autismo, né, que tem crescido tanto, é uma deficiência que não é visível, né? É uma condição que... Daí a questão do preconceito, né, dessa questão atitudinal, realmente, que é bem complicada, né? Porque até tu provar que, né, tu é deficiente, tu tem uma deficiência, porque hoje em dia não se fala mais em portador, né? Isso aí não existe, então só reforçando, mas existe uma deficiência, né? Só que, como disse o Eduardo, a deficiência está no onde nós estamos inseridos, né? Então, essa é a questão. Então, é isso que a gente precisa lutar. Os arquitetos precisam melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas. Isso é um desafio que nós estamos aqui para tentar auxiliar, né? E esse conceito, não sei se é o termo adequado, mas de desenho universal, porque ele não pensa só na pessoa com deficiência, né? Mas também numa pessoa que é muito baixinha, foi o caso, né? Ou uma pessoa muito alta, né? Como que isso daí também entra nesse conceito de acessibilidade? Se também valorizam essa questão? É muito legal a sua fala, porque hoje em dia as pessoas pensam, as pessoas que estão adaptando as edificações, né, que são obrigadas a adaptar, elas querem fazer o mínimo. O mínimo. Qual é o mínimo, Edu? Preciso ter o elevador? Preciso fazer, né? Então, está sempre pensando no mínimo do mínimo. Tudo bem, existe um mínimo estabelecido nas normas técnicas para você garantir acessibilidade. Mas eu quero citar dois casos aqui que são muito atuais. Três, vai, dois por enquanto, né? Senão a gente vai ficar aqui até. Minha filha, 4 anos, na escola dela, ela tem uma bacia infantil no banheiro. Aí ela vai no shopping comigo, ela vai numa fazendinha tal, e ela fala: ai, papai, eu quero fazer xixi. Aí quando eu vou no sanitário coletivo de um shopping, sabe o que ela fala? Papai, eu quero aquela minha igual da escola. Não tem. Por que não tem? Porque não é obrigatório por lei um sanitário infantil. Mas a norma de acessibilidade, ela diz, recomenda-se que você coloque uma bacia sanitária infantil. O que é isso? Desenho universal. É você pensar no uso a maior quantidade possível de pessoas, né? Então, eu acho assim... Adorei esse exemplo. É maravilhoso, maravilhoso. Muito semelhante a esse, passamos por um caso agora muito real, em que uma pessoa com baixa estatura foi a um shopping e não conseguiu usar o sanitário. Chegou no elevador, o elevador estava quebrado, então ela não conseguia ir na praça de alimentação, né? Então, assim, para mim é muito claro de que o mínimo não é suficiente ainda, mas a gente está caminhando para alcançar o que você está comentando de desenho universal, né? Porque para não ser uma obrigação legal e uma missão, para ser uma missão, né? Para ser uma missão de vida, para ser uma missão do profissional, o arquiteto, né? O profissional pensando em atender a necessidade da maior quantidade possível de pessoas. Anotem aí, se o pessoal está assistindo, acessibilidade não é por demanda. Não é assim, se eu tenho a pessoa com deficiência, eu adapto a edificação. É o contrário. É eu preparar a edificação para receber as pessoas, né? É diferente. Então, assim, o que eu vejo hoje na sociedade, que você falou de se pega ou não pega, é, é que a ideia do que é acessibilidade precisa ser construída ainda no Brasil, né? Em termos acadêmicos, não sei se vocês acompanham, mas isso está crescendo no currículo das universidades, estão valorizando mais esses temas? Eu vejo que sim, inclusive eu tenho colegas, né, que são arquitetos que dão aula sobre acessibilidade, né? Inclusive essa minha colega Ana Lúcia, ela dá essa cadeira lá em Caçador. Então, assim, o tema, assim, ele está crescendo no geral, né? Agora eu não sei, não posso especificar
se em todos os lugares, se está realmente inserida em todos os lugares. Não sei se vocês têm. Bom, uma novidade nós temos aqui, né? Mariana, tudo. Estamos lançando Então, agora em outubro a pós-graduação nacional em acessibilidade arquitetônica. Uma pós-graduação, 1 ano e meio, onde o profissional vai fazer uma imersão em tudo. Mariana vai ser uma das professoras da pós-graduação. E aí a ideia é essa. O MEC, eles já exige que as faculdades, universidades, incluam desenho universal na sua grade curricular, né? Mas isso ainda é um começo, e tudo tem um começo, Mas eu quero saber mais dessa pós-graduação, presencial, EAD, Cristina, se tem que ser egresso da arquitetura e urbanismo, queremos saber mais a respeito. Mari. Hoje ela vai ser a única pós-graduação em acessibilidade no Brasil. Uma alegria, né, estar falando disso, uma parceria com o Senai, Cimatec, que nós vamos fazer. São mais de 15 professores especialistas em acessibilidade, falando de todo tipo de edificação. Mas é uma pós-graduação para arquitetos, engenheiros e técnicos, né? Para poder, para termos especialistas em acessibilidade no Brasil. Eu acredito que o Brasil precisa de profissionais capacitados nessa área e a pós-graduação tem esse objetivo, né? Ela vai ser online, EAD, nacional, para o Brasil. A partir de outubro. A partir de outubro, a primeira turma. Opa, onde é que as pessoas se informam, Silvia? Eu quero... O Edu que vai saber. Agora, o Eduardo é assim, né? Tu entra nas redes sociais dele, ele não deixa ninguém sem resposta. Ele não segura informação. Então, ele é fantástico. Por isso que a gente escolheu ele para cá. Não se preocupar, portas abertas. Eu acho que é o que você falou, a Mariana comentou, compartilhar conhecimento. A resistência hoje está na falta do conhecimento. Assim, eu acredito que ninguém deixa de fazer de propósito, sabe? Eu não acho que a pessoa vai fazer uma rampa errada de propósito. Não acho. Pelo menos eu não... A gente já teve, eu como jornalista, né? Inúmeras reportagens aqui em Florianópolis sobre as calçadas. Sim. A questão é, afinal, o cego vai andar onde tem o alto relevo ou o alto relevo está demarcando onde ele não deve andar? Porque, eventualmente, o canteiro e o poste estão no alto relevo e a outra área está livre. Então, como que funciona ali? Muito boa pergunta. Temos algumas 2, 3 horas para a gente conversar. Sim, pela coisa. Mas é um prazer. Sério, a gente... Maravilhoso. É longo. Porque... Não, vou deixar o Edu. Não, por favor. Não, eu só ia trazer uma informação que eu obtive, porque eu também não estava mais entendendo muito bem sobre isso, porque a gente, né, olha a norma e de repente tu vê que estão executando outras coisas. Então, assim, existem algumas interpretações das pessoas cegas, né, individuais, né, isso que eu ia dizer. Mas eu sei que existe uma regra que o Edu vai explicar melhor, mas assim, algumas eu já percebi, né, que eu tenho, né, eu falo de vez em quando com algumas pessoas com deficiência, e elas me dizem, é melhor assim para o cadeirante, por exemplo. Para mim é melhor que não tenha no meio. E para a pessoa com cega total é melhor que esteja no meio, né? O direcional, digamos assim, né? Então, mas o Edu fala aí que ele que é o especialista aí. 45 milhões de pessoas no Brasil têm deficiência. Dos 45 milhões, 29 têm baixa visão, têm dificuldade de enxergar. Olha 9 milhões. Isso, olha a proporção. Então, assim, 35 milhões têm deficiência visual e dos 35, 29 têm baixa visão. Ou seja, nós temos 6 milhões de pessoas cegas e 29 milhões de pessoas com baixa visão. Quando a BNT, né, se deparou diante disso, as leis de acessibilidade, elas pensaram assim, eu preciso fazer com que essas pessoas caminhem nas edificações com autonomia, ou seja, autonomia sozinhas, com conforto, com menor esforço físico e com segurança. Muito bem. Então,
eu preciso fazer com que essa pessoa caminhe sozinha numa calçada, evitando acidentes. Ela não pode cair na lagoa, hein? Então, quer dizer, piso tátil direcional na quina da lagoa, errado, totalmente errado, total. Mas tudo bem. O que eu quero dizer? A pessoa precisa caminhar com segurança. Então, eu tenho uma calçada larga, larga, vamos imaginar uma calçada larga. A norma diz o seguinte: para que essa pessoa caminhe em segurança na calçada, nós vamos colocar um piso direcional no meio da faixa livre, de forma que a bengala de rastreamento encontre deste lado algo plano e deste lado também. Então, o movimento de varredura da bengala é esse aqui, ó. Concreto, concreto, textura. Piso liso, textura. E na medida em que a pessoa vai caminhando fazendo assim, eu encontro uma referência edificada. Muito bem. Edu, então, com todo o respeito, né, com toda a humildade do mundo, mas tecnicamente, o meu objetivo é compartilhar informações técnicas. Na medida em que eu ponho este piso direcional na calçada, na beira de uma represa, a pessoa com a bengala de rastreamento, andando em cima ou andando ao lado. Por quê? Porque a norma de acessibilidade, ela diz assim: a referência é a bengala, não é o pé da pessoa. Tudo bem. Então a pessoa pode andar em cima, mas ela pode andar do lado também. Só que ela tem que fazer o seguinte movimento com a bengala. Ela faz isso aqui, ó. Só que a hora que ela chega aqui, ela não tem nada liso e nada fixo. Quando não tem nada fixo, qual é a minha interpretação? Eu preciso descobrir o que tem aqui. Porque se eu não estou Pode ir encontrando, naquela direção. eu posso vir nessa direção. Não é porque eu posso, é porque eu tenho que saber o que está acontecendo. E nesse momento de eu saber o que está acontecendo, tem um buraco. Muito bem. Até porque a norma de acessibilidade, a 90/50, determina... Ah, pera. Então tá. Então, eu tenho um piso direcional no meio da faixa livre. Beleza? Edu, só que é o seguinte, eu tenho uma calçada estreita. Não dá para eu colocar esse piso que você está falando numa calçada estreita. Tudo bem. Tem Então, uma lixeira e um poste. tem uma lixeira. Estou adicionando obstáculos. Aí, o que acontece? Tem a lixeira, Aí você põe... tem o poste. Aí você põe um poste aqui, Podcast, põe pode a lixeira, estrado. do estrado. Bom, mas a ideia é a seguinte: vamos imaginar que a calçada é estreita. Aqui tem um muro da edificação. Que é a maioria da nossa realidade, né, gente? A bengala. A pessoa pode usar o muro como uma referência? Eu posso usar essa parede para chegar do outro lado? Posso. Eu posso caminhar. Então, o piso tátil direcional no meio da faixa livre não é obrigatório. O que é obrigatório é uma referência, que pode ser o muro. Então, eu posso usar o muro como referência? Posso. Inclusive, cartilha de calçadas, a lei aqui de Florianópolis, para mim é uma referência nacional, porque ela, por trás do que ela explica, né, o DNA dela, vamos dizer assim, o pensamento por trás dela, é a favor do muro, é a favor da referência edificada. Tudo bem, eu também acho válido, só que tem um grande detalhe. Imagina que eu tenho um muro aqui e eu tenho uma entrada de veículo aqui. E aqui continua o muro. O que eu tenho que ter entre esse e esse? Um piso direcional. E esse piso é aonde? Dentro da edificação, não é na calçada. E aí vamos voltar para a nossa calçada famosa aqui, que tem o piso aqui na esquina, né? Aqui do lado da lagoa aqui. O que acontece? A norma, então deixa eu te perguntar, eu vou construir raciocínio, você pode discordar, tá bom? Tudo bem. Então o que acontece? Eu posso usar o muro da edificação como referência? Posso. Quando eu tenho um desnível muito grande, o que eu tenho que ter aqui por questão de segurança? O que eu tenho que ter aqui nesse grade, um guarda-corpo? Eu tenho que ter um guarda-corpo aqui. O guarda-corpo, por norma, ele tem uma mureta embaixo dele. Então eu pergunto para vocês. É o guia. O guarda-corpo por si só, que tem que ter uma mureta,
ele serve como referência edificada para a pessoa ir caminhando? Se tiver a mureta, Se tiver a mureta, porque tem que ter a mureta, porque é norma técnica. Então, e quantas referências eu tenho que ter? No mínimo uma. Então, pera um pouquinho. Seria uma opção. Hã? Seria uma opção. Seria uma opção. Então, assim, colocar o piso tátil direcional no canto da calçada. Porém, com... Não, se você colocar, não dá certo, porque há um abismo aqui, há um risco de queda, há um risco de acidente. A norma determina guarda-corpo com com mureta, guia de balizamento. Então, peraí, para que o piso direcional? Se eu já tenho a mureta do guarda-corpo, se eu já tenho a referência. Então, tema complexo, hein? Complexo. A gente está falando de deficientes visuais, né? Ainda... Nossa, se for colocar aí mais os cadeirantes. E são coisas que às vezes a gente não se liga e a gente precisa dessa e tem toda uma interdisciplinariedade, porque essas questões de, vamos supor, postes, não tem como a pessoa sair, pegar o poste, botar aqui e trocar. Não é uma coisa tão simples assim que eu pego aqui meu copo e jogo para o lado. Então, tem toda uma combinação, um conjunto de estudos com a própria Celesc para que esses postes já nasçam no lugar correto e não ficar aquele paliteiro assim, que é super complicado. Por isso que não adianta só ler a NBR 9050, né? Tu tem que interpretar, tu tem que ter, né, o Edu ali, os vídeos do Edu que ajuda todo mundo. A Mariana também, eu gostei muito, vi um vídeo teu que o teu filho vai junto e ele vai dizendo, filho, aqui o banheiro está certo, aí ele já conhece, já sabe que está errado. Está no DNA dele, ele já sabe, não, está errado aqui. Então, esse buraco eu não gosto, da bacia. Sabe, mais do que muito profissional, né? Mas, enfim... Mas tem uma coisa muito legal nisso, que a gente está falando de mobilidade urbana, né, de calçadas. Eu acho assim, a mobilidade urbana, na verdade, ela está priorizando o pedestre no circular da cidade. Vamos falar do poste. Na minha opinião, você tem uma calçada e você tem um poste no meio da calçada. Para mim, o poste tem que sair dali. Tem que tirar o poste dali. Tem que ir para onde? Para a faixa de serviço. Tem que deixar um espaço livre para o pedestre caminhar. Tá. Edu, mas a calçada é estreita. Então, outra alternativa, alarga a calçada. Outra alternativa, faz uma doação do terreno para doar o terreno para a calçada. Só que todas essas alternativas que eu estou falando, elas só são possíveis se o município legislar com um plano de mobilidade urbana. E nesse plano vai dizer assim, aqui em Florianópolis, em Biguaçu, aqui na cidade, a preferência é do pedestre, não é mais do veículo. Então vamos esclarecer para a nossa audiência, assim, esse plano ele é customizado por cada prefeitura? Existe um plano nacional de mobilidade urbana através de uma lei federal. Cidades com mais de 20 mil habitantes no Brasil precisam ter o seu plano municipal de mobilidade urbana e este plano vai determinar como é que a cidade pensa o caminhar de pessoas, de mercadorias, de veículos na cidade dela. E no caso de Biguaçu, está trabalhando no plano. Isso, então. A gente está montando o plano de mobilidade e a gente começa o plano fazendo o mapeamento de onde são os maiores locais de movimento. E assim, para qualquer cidade isso é importante. Primeiro passo, ver onde estão as escolas, onde estão os postos de saúde. Vai começando por essas ruas para ir fazendo essas adequações das calçadas. O Sul é bem interessante esse exemplo, porque é uma cidade menor, né? Digamos assim. Cortada por uma BR. Isso. É cortada pela BR e o plano de mobilidade, ele funciona assim, se o município não fizer, não vão vir recursos federais para pavimentação. Então, assim, as cidades aqui de toda a região metropolitana de Florianópolis vai ter que fazer. A gente já teve algumas capacitações aqui dentro da Granfoles e tudo, porque
A hora que for cobrado isso e os municípios não tiverem os seus planos de mobilidade, eles vão ficar sem os recursos para pavimentação. Que maravilha escutar a Silvia Caprário, a Mariana Bum e o Eduardo Ronchetti, eles que são convidados do CAU Portas Abertas do mês de julho, sendo que a palestra do Eduardo, mediada pela Silvia e pela Mariana, vai ficar salva no YouTube CAU SC Oficial, que é o canal no YouTube do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui de Santa Catarina. Mas a pós-graduação foi anunciada em primeira mão aqui, né? Primeira mão. Formalizamos uma parceria. Semana passada já estamos trabalhando com toda a matriz curricular. Mariana já está criando os módulos de aulas que ela vai ministrar. Então já fica certo, ó. Não se trata de moda, acessibilidade é uma necessidade, veio para ficar e veio para todos ainda lucrarem com isso. Exato. Né? Porque é que nem a saúde, né? Prevenir traz mais retorno do que depois correr atrás ali do doente. Eu só queria também já dar um spoiler também aqui do CAU, uma novidade, que o prêmio TCC, a premiação, vai ter o tema da acessibilidade, que vai ser uma premiação especial. Então, acho que é muito interessante isso, já trazer. Mas... Então, a gente conseguiu inserir o tema da acessibilidade para premiar os TCCs que trabalharem com isso. Então, vai ser muito legal. Nós vamos ter um material, nós vamos chamar o Eduardo mais vezes aqui. Eu acho que a gente vai ter que fazer vários podcasts aí, uma série, né? Enfim, mas isso tudo já está na internet, né? Enfim. A premiação acadêmica vai distribuir 24 mil em prêmios, né, uma iniciativa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui em Santa Catarina, e o edital fica disponível a partir de 7 de julho na página do CAU SC. Então, alô, alunos, porque este ano, além da premiação para estudantes e para professores, tem o tema especial acessibilidade. Eu agradeço muito para a Silvia, o Eduardo e a Mariana pela participação aqui nessa conversa que abriu o nosso panorama, né? Trouxe uma visão ampliada do que se passa para as nossas cidades serem melhores e para todas as nossas estruturas arquitetônicas aí da construção civil serem mais acessíveis. Todos convidados para o CAU Portas Abertas. Muito obrigada e até o próximo podcast.